político. Agora, Vera, depois da entrevista de Bolsonaro assegurando a Sérgio Moro uma vaga no Supremo, o ministro afirmou que isso não foi condição para ele aceitar ir para o governo. Inclusive, ele deu essa entrevista em primeira mão para a Jovem Pan de Curitiba. O ministro quer, de uma certa maneira, Vera, sair da vidraça? Essas coisas são importantes, a gente dar continuidade a assuntos que a gente trata num dia, continuar falando no outro, Thiago, para que o ouvinte, o internauta, tenham a noção de que quando um analista fala sobre os fatos, ele não está torcendo, ele não está jogando contra, ele está só antevendo, dada a sua experiência em cobertura de casos similares, o que pode acontecer. Bolsonaro deu uma entrevista que, a rigor, né, para um desavisado, era boa para o Moro. Estava ali assegurando a ele uma vaga no STF. Então, os moristas e bolsonaristas trataram de comemorar. O próprio ministro, nessa entrevista, a nossa afiliada, entrevista exclusiva, em que falou pela primeira vez sobre o assunto, estava ali com uma cara meio satisfeita, recostadão assim na cadeira, se regozijando da vaga, mas ele começou a perceber que a coisa não era bem assim, como a gente falou desde o minuto 1. Então, depois de participar de um evento lá em Curitiba, ele tratou de minimizar essa questão, dizer que isso não foi uma condicionante para que ele aceitasse o cargo de ministro da Justiça. E por que Moro fez isso? Porque a vaga do Celso de Mello será aberta apenas no segundo semestre de 2020. Isso se deputados e senadores não aprontarem nenhuma novidade, aí nenhuma surpresa para o presidente e não jogarem a idade para aposentadoria de magistrados para 80 anos, o que faria com que o presidente não tivesse mais nenhuma vaga para indicar ministros tão logo. Então, Moro percebeu que ia ficar sujeito a chuvas e trovoadas, como eu disse ontem no Jornal da Manhã, por muito tempo, e que isso não é nada bom para a sua condição de ministro. Isso o enfraquece diante das tarefas que ele tem de encaminhar no Ministério da Justiça. Já não está sendo fácil, já está sendo uma pedreira que ele tem de encarar. Por quê? Porque ele tem inimizades criadas do tempo em que era juiz, ele goza ali de uma certa desconfiança por parte da classe política, que vê nele alguém com o objetivo de enfraquecer os políticos. Então, Moro ia ficar sujeito a todas essas intempéries por mais de um ano, para algo que não é tão líquido e certo assim. Bolsonaro pode mudar de ideia, eles podem se indispor de uma maneira mais séria, ele pode se cansar de engolir sapos, ele pode ter aí alguma surpresa vinda da Câmara e do Senado. Então ele tratou de se resguardar. Isso também resguarda o seu papel anterior na Lava Jato, porque é muito ruim para a sua imagem a narrativa de que ele acordou antes com o Bolsonaro todos os passos da sua vida futura, enquanto ainda era juiz e juiz da Lava Jato. Então ele trata de tentar se resguardar, mas o estrago feito com a fala descuidada, despreparada, bastante voluntariosa do presidente da República, esse estrago continua. Por isso é que a gente fala que o presidente da República não pode falar dessa maneira, sem preparar antes, sem se aperceber das consequências. Bolsonaro faz isso diuturnamente, faz isso todos os dias, em assuntos variados, que vão da economia, passam pela política, pela institucionalidade, e não tem um mísero ministro, um raio de um assessor para falar: olha, presidente, talvez, só talvez, fosse bom o senhor não falar isso. Veja bem, as consequências podem ser estas, essas e estas. Isso é ter uma assessoria técnica. Isso é ter uma assessoria que prepara o presidente da República e não deixa que ele jogue contra a própria zaga diuturnamente. Thiago. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Bom trabalho para você. Um ótimo trabalho, e eu queria agradecer o carinho de todos os ouvintes que fizeram fila ontem na Livraria Cultura para tirar foto com a gente, para beijar o Patrick, para comprar o livro dele. Foi muito revigorante. Obrigada. É verdade, a gente também agradece, todos nós estivemos lá, professor Vila, e daqui a pouco a gente vai acompanhar a reportagem falando sobre o lançamento do livro do nosso Patrick Santos. Até já, Vera.